Olá, minha gente, no meu Esporte na Política com Edmo Cinedino, vou conversar com Kelps Lima, deputado estadual, candidato a prefeito de Natal, para falar sobre os seus projetos para o esporte de Natal. Kelps, prazer ter você aqui comigo. Prazer, Edmo, prazer seus telespectadores. Edmo é botafoguense, alecrinense igual a mim, então assim, Patamos. Gente boa, tô em casa, tá tudo dominado, tô em casa. Legal. Kelps, uma coisa que me preocupa muito, os políticos profissionais quase nunca falam de esporte nos seus projetos, nos seus discursos de posse. Bom, o esporte é sempre tratado como se fosse segundo plano, como se fosse supérfluo. O que fazer para mudar isso na gestão Kelps Lima? A gente já começou com uma diferença brutal. A minha candidata a vice-prefeita é uma das esportistas mais bem-sucedidas da história do Rio Grande do Norte, da história do atletismo brasileiro. Magnólia Figueiredo. Magnólia Figueiredo. Só que Magnólia, a participação dela é perfeita no que a gente quer, porque ela não trata o esporte como algo isolado. Magnólia também é professora da rede municipal de ensino e é especialista em gestão. E a nossa ideia é essa, o esporte ter um trabalho absolutamente casado com a educação. Esse é o caminho que a gente quer e Magnólia será a secretária de esporte. O que fazer? O esporte na nossa cidade tem diferentes aspectos, né? Tem o esporte escolar, tem o esporte de alto rendimento, tem o esporte das federações, que as federações são estaduais, mas eu acho que o prefeito de uma cidade como Natal poderia muito bem trabalhar com essas pessoas, combinar algo com essas pessoas. Dá para fazer tudo com cada um? Veja bem, a gente tem que integrar. Há um erro enorme das coisas serem tratadas, o que é do município é do município, o que é do estado é do estado, o que é da União é da União, as federações distantes. Um prefeito ele tem que ser um grande articulador para você tentar unificar. Porque se o recurso já é pouco em cada canto, se você não unifica, você não consegue dar um resultado melhor. Perfeito. A gente quer trabalhar em absoluta integração com federações, com o governo do estado, com o governo do município e convocá-los para a gente ter um projeto só. Porque quem ganha é a cidade. E é essa que tem que ser a visão. Não é o prefeito que vai ganhar, tem que ganhar a cidade. O povo de Natal não tem mais campeonato de futsal. O povo de Natal não tem mais um campeonato atrativo de basquete, de voleibol. É mais ou menos nessa integração que você espera melhorar essas coisas? Onde é que o esporte funciona bem no mundo? Onde ele é casado com a educação. Em qualquer lugar do mundo que você tem um alto nível de rendimento no esporte, você vai ver as universidades estão dentro, as escolas estão dentro. Certamente. A gente precisa levar o esporte para dentro das escolas e dentro das universidades. Porque aí você tem dois ganhos grandes. Você tem a estrutura já disponível na escola, você melhora a relação do aluno com a escola, ele não está indo para aula só para ter aula de matemática, ele também está fazendo parte de um grupo, de um time, de uma competição, e você fomenta público. O esporte só tem sustentabilidade, o esporte e a cultura, se ele tiver um público que consuma isso. Perfeito. Então você só cria o público alimentando ele, mostrando que aquilo é legal, que aquilo é bom. Quem foi atleta na escola acompanha a modalidade que ele fez durante a vida toda. O menino que jogou handebol, que não é um esporte tão popular, ele acompanha o Campeonato Mundial de Handebol, ele acompanha a Olimpíada, ele consome aquele produto. Sem dúvida. O que fazer para justamente o esporte voltar às escolas públicas? Porque eu acompanho o esporte há muito tempo e eu vejo que nas escolas públicas a preocupação maior do professor é, vamos dizer, jogar uma bola e deixar os alunos fazer a sua preparação física. Não existe mais aquela, quer dizer, professor fulano de tal é ligado a uma modalidade e ele cria um interesse pelaquela modalidade. Não está havendo essa falha no ensino público da cidade? Você pensa em alguma fórmula de melhorar essa relação, como eu tinha no meu tempo de Ateneu, como você deve ter tido no seu tempo de estudante? Olha só, o esporte ele é competição e ele é paixão. E você precisa botar essa paixão no jogo. E o elemento que pode ajudar nisso é o professor. Você falou em campeonato de bairro, de futsal ou de futebol de campo. Por que o time de futebol de campo das Rocas não é ligado à Escola Municipal das Rocas? Mesmo que ele seja formado majoritariamente por não alunos. Por não alunos, perfeito. Porque o atleta, ele traz bons valores, o esporte só traz bons valores. Por que não botam, e aí eu vou além de esporte,
tem uma coisa que me incomoda, porque que as quadrilhas juninas, os grupos de dança de rua, os times de futebol dos bairros, e em todos os bairros de Natal não estão funcionando dentro das escolas. Não tem uma salinha lá para eles. A escola não ajuda a compra de material. Esses times já vão ter uma torcida, que é a torcida da escola. E a gente já pode invadir, por que a música, por que o teatro, Isso! Por que está tudo dentro da escola, né? Ai, tem que jogar dentro da escola, porque o ganho é triplo. Agora uma pergunta, quando você falou em Rocas, uma pergunta que me preocupa demais é com relação aos centros desportivos. As relações com os presidentes de centro esportivo sempre é muito delicada. Tem centros esportivos que têm verdadeiros donos. O que fazer, Kelps, para mudar essa realidade ou para melhorar essa realidade dos centros esportivos integrando o esporte? Primeiro, despolitizar. A grande maioria dos presidentes de centros esportivos viraram lideranças comunitárias para dar sustentação à candidatura de vereador. Isso tem que zerar. Tem que zerar. Exatamente. A relação politiqueira, ela mina completamente a parte saudável do esporte. Então, na hora que você despolitiza, aquele que está no centro... Mas você sabe, Kelps, que isso é uma questão muito delicada, né? Tem gente que está cuidando de centro esportivo há décadas, né? A prefeitura, ela não pode ter interferência na gestão do centro esportivo, certo, mas ela pode parar de alimentar a relação politiqueira, na medida que o secretário não dê mais terno em troca de voto, bola em troca de voto, porque isso não alimenta uma relação saudável. E na política tem uma coisa que é muito assim, a gente até estava conversando nos começos... Desculpe, sem querer interromper, eu participei de várias reuniões da antiga FENAT, em que havia um grande encontro para a distribuição de material esportivo. Então, isso não pode. E na política, assim, na hora que essas pessoas estão no comando, as pessoas de bem não querem chegar nem perto. Não querem chegar nem perto. É igual na política. Na hora da política, que só se elege quem tem muito dinheiro, quem tem muito poder... Aí as pessoas de bem se afastam, Quem quer fazer algo pela cidade, pelo estado, se afasta. Quem gosta de esporte, está no bairro, quer se meter, aí vê lá um picareta tomando conta... Eu pulo fora na mesma hora. Eu chego perto, quando eu vejo que é o interesse para aparecer na mídia, aí tem que pular fora. Aí quem perde? Perde a cidade. Perde a cidade. Então, a gente tem que dar um corte brutal na relação politiqueira. Perfeito. Kelps, uma outra questão interessante e preocupante. A manutenção das praças esportivas, né? Você viu agora que o Palácio do Esporte, eu não sei nem quanto tempo, eu perdi até a conta do tempo que o Palácio do Esporte passou. A nossa principal praça esportiva do município passou o tempo que passou para ser reformado. O que fazer para manter o senador João Câmara, o Pascoal de Lima, as quadras da Zona Norte? Como? Olha só, qual é o seu projeto? Qual é o seu plano? A gente não tem no meu plano de governo nenhuma promessa que implique em obra, em custo. Não é que não vá ter, é porque eu não quero ser irresponsável e prometer algo antes de saber como estão as finanças. Perfeito. Mas a gente quer fazer muita parceria com a iniciativa privada e com a comunidade. Porque a manutenção é muito cara. E se você não tiver alguém zelando, é você igual comprar um carro e botar ele numa estrada esburacada, ele quebra logo. Se o motorista for bom, tomar conta, ele dura mais. É a mesma coisa que a gente tem que fazer. Kelps, uma última pergunta com relação ao nosso futebol profissional. O pessoal reclama muito, futebol se mantém, futebol não tem que ter nada com o governo, com a prefeitura. Qual é o seu pensamento? A prefeitura, sob o seu comando, sob sua gestão, pode ser patrocinadora, ajudar um ABC, um América Futebol Clube, um Alecrim nas competições nacionais ou estaduais? Os clubes são entidades privadas. Eles têm que apresentar projeto para a prefeitura que dê retorno para a prefeitura. Porque o dinheiro da prefeitura é o dinheiro do contribuinte. O que é que o clube tem de dar? Então o clube tem que ser profissional o suficiente e dizer, tá aqui, eu tenho um projeto com começo, com meio, com fim, e que vai dar esse retorno para a prefeitura. Porque, de fato, os clubes são bons propagadores, tem torcida, tem paixão, isso é bom para a prefeitura, mas o projeto tem que ser bom. Patrocinar para dar dinheiro a time, não, a prefeitura não vai fazer isso. Pois é. Gente, nós conversamos aqui com o Kelps Lima, né? O botafoguense, alecrinense. Eu desejo sorte a você, agradeço demais, Kelps, pelo bate-papo. Valeu. E um abraço aí para toda a galera.